Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje, dia 23 de novembro de 2023, uma quinta-feira, e eu já vou desejando a você um feliz dia de Fibonacci. Hoje também, além de ser feriado americano, além de ser dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, hoje também é dia de Fibonacci. Para você que não sabe, não conhece e não entende nada de mercado financeiro, caiu aqui de gaiato. Leonardo Fibonacci, o matemático famoso italiano, criou uma sequência de números que hoje culminou a uma ferramenta que nós chamamos de ferramenta de Fibo para determinar projeção e retração da Bolsa de Valores. Por isso que para nós que operamos no mercado financeiro, principalmente que usamos o gráfico, e também para quem opera no Day Trade, usa bastante essa ferramenta. Então, feliz dia de Fibonacci a você! E por que hoje é dia de Fibonacci? Uma curiosidade rápida aqui para tirar para vocês antes de ir para as notícias. Bom, hoje é dia de Fibonacci porque o número de hoje representa uma das sequências dos números de Leonardo Fibonacci, 1123. E aí você deve estar pensando, não, Adriano, hoje não é 1123, a gente vê primeiro 2311, então hoje é dia 23 de novembro. Mas, de acordo com o calendário saxão, eles olham os números invertidos. Então, eles olham primeiro o mês, depois o dia. Por isso que é 1123 e por isso que se encaixa perfeitamente dentro dos números da sequência de Leonardo Fibonacci. Então, mande mensagem para aquele seu amigo que opera no mercado financeiro, principalmente se operar Day Trade, desejando a ele um feliz dia de Fibonacci, que ele pode não saber que hoje é dia de Fibonacci, mas você conta a história para ele, certamente ele vai gostar. Além de receber sua mensagem, também de ter informação dessa mais curiosidade com relação a essa notícia. Então vamos direto para as notícias para entender o que está acontecendo no mercado hoje. Lembrando, hoje é dia de ação de graças americana, ou seja, a gente vai ter baixa liquidez, pouco movimento no mercado financeiro. Atenção, qualquer notícia pode movimentar forte as bolsas, então a gente fica atento a qualquer coisa que possa sair. Baseado nisso, também a gente tem informação que é a repercussão de uma notícia que eu dei aqui há um tempo atrás, quando eu disse que os gringos estão entrando na Bolsa Brasileira. A gente tem uma injeção de 12,4 bi no último mês de dinheiro estrangeiro. Isso faz com que a nossa Bolsa, claro, se movimente. Isso justifica todo esse rally que está acontecendo na nossa Bolsa de Valores, essa forte alta. Quando entra dinheiro estrangeiro, quando entra dinheiro gringo, a gente realmente tem um empurrão na nossa Bolsa para injetar mais liquidez, tá? E isso está acontecendo também muito por conta da estagnação que a gente está tendo com relação ao mercado americano. E também com relação aos problemas imobiliários que a gente tem no mercado chinês. Então, acaba sobrando para os mercados emergentes e sobrando positivamente dinheiro estrangeiro entrando aqui. Então, também tem informação da ata do Banco Central Europeu. Hoje vai sair a ata do Banco Central Europeu, que vai determinar muito com relação à inflação e taxa de juros deles. Vamos direto para o calendário econômico, entender quais são os horários impactantes da Bolsa, agora que a gente já falou bastante desse assunto. E, no momento, a gente tem um calendário esvaziado, dado também o feriado americano. Quando tem feriado americano, a gente tem, de fato, um calendário esvaziado. Lembrando, às 9h30 que vai sair a informação da ata do Banco Central Europeu, uma informação relevante, lembrando que vai determinar vai determinar direções da taxa de juros dele baseado na inflação da zona do euro. Também tem às 6h30 da tarde o balanço do Fed. Adriano, mas não vai ter feriado americano? 6h30 não já fechou a bolsa? Sim, mas 6h30 da tarde tem o balanço do Fed, muito provavelmente essa notícia a gente vai repercutir no dia de amanhã, a depender do que venha no balanço do Fed. Bom, nesse momento eu sempre falo dos horários impactantes e importantes da bolsa, começar falando sempre pelas 9 horas da manhã, quando a gente tem a abertura do mercado futuro aqui no Brasil. Às 10h30 tem notícia com relação ao BCE, o Banco Central Europeu, também vamos ficar atentos, pode sim movimentar os mercados e pode sim dar injeção de liquidez. Às 10 horas tem a abertura do mercado à vista aqui no Brasil, quando eu gosto de operar, quando já tem movimento, quando já tem ali um comportamento do preço que eu possa basear a minha entrada, tá? E hoje não vai ter abertura da NYSE às 11h30, óbvio, por conta do feriado americano, está sendo às 11h30, como eu sempre me reforçando aqui, por conta do horário de verão americano. Lá para março volta a ser às 10h30, tá? Muito provavelmente a gente vai acompanhando e fato que a gente vai trazer essa notícia aqui também para vocês que impacta nas nossas operações Day Trade. Então vamos dar sequência aqui e vamos olhar os principais cotações de bolsas e cotações de indicadores importantes. Começar falando pela Ásia, que fechou praticamente toda em alta, com exceção da Nifty, que fechou numa leve queda de 0,5%. Europa opera bem mista nesse momento, Estados Unidos praticamente fechado, funcionando ali para o mercado futuro sem muita liquidez, então está em alta, tá, nesse momento. A gente também tem informação da nossa bolsa dolarizada, indo direto para os indicadores, EWZ, que fechou numa queda de 0,9%, barril Brent de petróleo cotado a 81,10, numa queda de 0,36%, minério de ferro cotado a 131,15, numa queda de 0,19%, DXY, índice do dólar, a 103,21, numa queda de 0,25 também, VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, óbvio, vai estar fechado hoje também, numa
queda de 0,31%, e as bitcoins cotadas a 37.493 dólares, sempre operando nesse momento acima da região dos 35 mil dólares, perdão, e a gente acompanha, como eu já disse para vocês, tem halving mexe com as bitcoins, tem alvo lá em 60 mil pontos, como eu já disse para vocês várias vezes. E se você está me assistindo pelo Instagram e tem aquele desejo enorme de entender o comportamento da bolsa, o que está acontecendo, uma análise gráfica, corre para o YouTube, eu vou fazer isso agora para vocês, tá? Então a gente vai ter análise do índice futuro e do dólar futuro, mas se você quer terminar por aqui, eu só posso falar para você que você tem um grande dia de Fibonacci hoje, ótimas operações do Day Trade, caso você vai operar, curta bastante seu dia, curta esse dia de Fibonacci e, galera, bora pro game. Para você que está me acompanhando pelo YouTube, vamos dar sequência aqui, começar falando pelo índice futuro 60 minutos, entender o que está acontecendo, vamos ler o comportamento do preço, que está realmente muito impactado por todas as informações que eu passei para vocês, e depois desse forte movimento de alta, o mercado engasgou ontem, perdendo um pouco de anteontem, perdendo um pouco de força, perdão. Ontem ele sugeriu um retorno de movimento de alta, mas logo perdeu força no final do dia, mantendo uma possível lateralização acontecendo no preço. Lembra que eu falei para vocês no Bom Dia Day Trader de ontem? Se você me acompanha aqui, você vai saber. Se você não me acompanha, eu vou repincelar isso aqui hoje. Quando a gente olha o diário, vamos afastar aqui o movimento do preço do diário. E o diário fez um candle interessante, tá? O diário fez um candle interessante, eu já vou mostrar para vocês. Quando a gente olha o diário, a gente vê esse comportamento aqui, tá? O mercado fez um forte movimento de alta. A gente tem um distanciamento muito grande para a média móvel de 9 período exponencial, tá? E também um distanciamento grande para a média móvel de 20 aritmética. E fizemos um movimento aqui, um comportamento do preço, um candle conhecido como estrela cadente. Esse pavio para baixo não me agrada muito, tá? Eu desejaria, para confirmar a estrela cadente, que fosse um candle de corpo cheio, mas tudo bem, podemos considerar. Além disso, vamos entender se aqui é uma zona, uma região ali, que eu posso considerar uma região de resistência do preço, ou seja, que pode validar ainda mais esse candle que a gente está visualizando aqui. Então vamos para o semanal, que no semanal fica muito mais fácil de visualizar isso. E olha, olhando com base no semanal, não, aí não é uma região de muito impacto não. Deixa eu ver aqui, não forçando a barra, mas entendendo aqui se tem ali, ó. Não, ele está bem dentro de uma... Opa, gente, de acordo com o semanal, eu tenho uma região aqui que eu posso considerar uma região de extrema importância e impacto. Vamos pegar esse último pavio aqui, ó, tá? E agora, eu vou ajustar aqui nesse pavio desse candle que nós estamos vendo aqui, esse branco, porque ele fica mais dentro, tá? Então agora, vamos voltar lá para o diário. E no diário, se eu considerar aquela região que eu estou mostrando para vocês, ó, deixa eu pegar aqui eu estou bem afastado no gráfico, tá? Mas olha aqui do lado esquerdo da tela, se eu considerar essa região de pavio que nós identificamos no semanal, eu posso chamar essa região toda de uma zona de resistência do preço. E se eu posso chamar isso tudo de uma zona de resistência do preço, dado o comportamento do preço, olha só onde ele parou, e isso aqui a gente descobriu agora, tá? Olhando o gráfico. Eu não tinha reparado nisso anteriormente, não. Ele parou justamente nessa região, ele fez um movimento de alta e começou a lateralizar aqui. Olha onde ele começou a lateralizar. E nós temos aqui um candle bem emblemático. Se a gente vê um candle fechando abaixo desse hoje, tá? Com o volume financeiro, coisa que vai ser bem difícil por conta do feriado americano, a gente pode sim validar essa estrela cadente e entender que o mercado vai fazer um movimento de queda, caso isso se confirme. Mas atenção, hoje é feriado americano, então por conta disso, a gente também tem que considerar que qualquer movimento do preço hoje pode também ser poluído por falta de injeção de liquidez. Olha só o volume financeiro de ontem, fechou acima da média móvel de 20 períodos, validando que aqui entrou uma força sim, vendedor empurrando o preço para baixo. Esse pavio aqui é uma região de defesa e essa aqui é uma zona de resistência que corrobora com a região de defesa, pensando na análise gráfica. Para empilhar mais ainda essa informação, a gente tem aqui o IFR trabalhando ali literalmente acima da linha de 70%, sugerindo que pode entrar força vendedora. Então eu entendo realmente que a gente possa assistir aqui uma lateralização do preço e até de repente um movimento leve de queda, e está acontecendo essa lateralização praticamente há 3 dias, tá? Aí você fala, Adriano, como é que você determina essa lateralização praticamente há 3 dias? Vamos aproximar aqui para finalizar esse estudo, que nós já estamos muito tempo aqui no índice. Eu pego a máxima do candle que formou o movimento do preço no pico de alta, eu pego a mínima deste mesmo candle e nessa máxima e nessa mínima eu percebo que o preço está fechando dentro dessa região, dessa pequena zona, considerada uma zona de briga, e a gente tem um padrão conhecido nessa região como briga dos cães, ou seja, eles começam a brigar aqui nessa região, nesse candle, até que de repente eles varam e fecham o candle no movimento de alguma das direções com relação a esse comportamento de preço, e ele segue aquela direção, segue aquela tendência. Vamos acompanhar o desdobramento dessa briga dos cães e ver o que vai acontecer, que está interessante. E agora vamos para o dólar futuro, e o dólar futuro está fazendo um movimento chato, mascado, lateral, não muito comportado, e olha só, isso desde o começo do mês, tá? Ele vem e faz movimentos de queda, movimento de alta, de queda, de alta, mas não sai desse range, tá? Então a gente fica entendendo aqui se ele vai realmente subir. Lembrando, tá? Isso tem no índice e tem no dólar. No índice eu acho um pouco mais difícil porque o preço subiu demais, um gap lá na parte inferior do índice. Aqui no dólar nós temos na parte superior aqui, e o preço até que não está tão distante assim dessa região. Se a gente pegar e traçar uma linha aqui para entender, tá? Isso aqui é só para entender qual a distância, tá? Desse pavio aqui
E se a gente pegar o fechamento do preço de ontem e for até essa região desse pavio, lembrando que ele vai ter que passar a zona de 200, a gente tem ali 57 pontos de movimento. Um movimento direcional de um dia bem movimentado, a gente tem ali a possibilidade de fechar esse gap, lembrando que a média de movimento do dólar chega a ser em torno de 54 pontos. Quer dizer que alguns momentos vai fazer e outros não. Então a gente tem esse comportamento do preço sendo fechado aqui. Vamos dar uma olhada no diário, só para ver qual é a sugestão do diário. E o diário ontem fechou um candle verde, olha só, interessante. Tá? Como eu disse, venho dizendo para vocês, a gente tem aqui uma região de briga acontecendo nesses dias. A gente teve esse candle fechando em alta, tá? Pela primeira vez com o volume financeiro batendo na média móvel de 20 períodos, verdade. A gente tem o IFR trabalhando próximo da zona de 50%. Agora tem que ver se ele vai resistir, brigar e ultrapassar essa média móvel de 20 aritmética. Lembrando que hoje não tem muita liquidez e por conta disso, qualquer movimento realmente pode ser de atenção. Qualquer candle pode ser de atenção, mas me sugere um índice mais lateral, talvez em queda, por conta de todo aquele comportamento, naquele range, naquela faixa que eu passei para vocês, e um dólar também um pouco mais lateral, talvez em alta, dado esse comportamento do preço, dado esse movimento todo que a gente está assistindo. Então, quero falar para vocês hoje, quero desejar para vocês hoje, antes de finalizar, um feliz dia de Fibonacci a você novamente, tá? Lembrando, para nós que operamos o Day Trade, é uma das ferramentas mais utilizadas. E como eu sempre digo no final de todos os vídeos aqui para vocês, galera, bora pro game!